Girando, girando, girando pro lado, girando, girando, girando pro outro. Girando, girando, girando pro lado, girando, girando, girando pro outro. Ah, leque, leque, leque. Bom, todo mundo mega empolgado aí com essa questão do terceiro filme do Homem de Ferro. Os dois já foram ótimos. No campo geral foram filmes muito bacanas. A gente vai falar um pouco de quem é, quem foi, pra onde vai nos quadrinhos, nos games, nas HQs, pra você entender um pouco mais quem é esse cara. Robert Downey Jr. Eu ia dizer o Tony Stark, mas também serve, é a mesma pessoa. Genius, billionaire, playboy, philanthropist. Primeiro a gente vai falar das HQs, que foi por onde tudo começou. Começando nas HQs, voltando algumas décadas atrás, o Stan Lee e Jack Kirby criaram um personagem milionário, usa a tecnologia para combater o crime, praticamente um outro aí de uma outra editora. Então, para a gente começar aqui falando das HQs, a gente vai citar algumas para você se situar no universo Marvel e para você ter uma ideia de por onde começar a ler para se preparar para esse terceiro filme. Para começar, nada melhor que começar do começo. A HQ saiu recentemente, um encadernado da Marvel, com as origens, as primeiras histórias, aquela fase até meio galhofa em que ele não usava jatos nos pés, ele usava patins. Tinha isso? Tinha isso. Nossa. E daí vai indo pra um pouquinho melhor. Pra quem não sabe, Não, era bizarro essa fase. Era tão bizarro que o Homem de Ferro, apareciam os músculos dele por cima do ferro. O cara tinha que ser muito bombado, né? Pra aparecer por cima do ferro. Tipo, o cara vai andando, tem um bíceps assim no ferro. Bom, aconteceram algumas coisas assim, até relevantes pra história do Iron Man. Ele deu uma desenvolvida nas armaduras depois desse presságio. Mas a parte que assim, marcou, um pouco depois disso, foi quando que entrou também no segundo filme, o Demônio na Garrafa. Bom, a HQ ela é da década de 60 para 70, ainda hoje você ainda está um pouco datada, coisa assim de que ele está andando pela cidade, tirar uma mulher do meio do trânsito e recarregar a bateria dela com a própria armadura. É tipo o dentista mascarado. Exatamente, ele era mais bom moço. Mas para contrabalançar esse bom moço dele, ele estava tendo um problema sério com bebida alcoólica, e é isso aí que gira mais ou menos o plot da história. Pra quem não sabe também, nessa época o Iron Man ele não era igual apareceu nos filmes, ele não era reconhecidamente Tony Stark. O Tony Stark fingia ser o próprio guarda-costas usando a armadura de Iron Man, pra dar aquela separação. Uma coisa que nos filmes isso ficou meio deixado de lado, até acho que por razões óbvias, né? Tava rolando uma questão que a SHIELD estava tentando tomar as indústrias Stark do Tony Stark. E ele ficou meio até tranquilo porque ele falou, poxa, as ações que eles não poderiam comprar se não perderem as empresas, estão com uma pessoa que é meio de confiança, o Alfred ou Jarvis. Exatamente. O Jarvis era uma pessoa na HQ. Não era igual nos filmes, que ele é só uma máquina. Ele era de fato uma pessoa, nem um pouco imitado Imagina. do Batman. Nem um pouco. E aí ele tem... Aliás, Jarvis, Alfred, não é igual a IBM e o Hall. Sabe, né, que IBM e o Hall são as letras seguintes, né? Tipo H-A-L e IBM. Sim, não é... Não sei, Hall... Alfred. Boa estação, boa estação. Demônio na Garrafa é a típica queda do herói, que a gente viu alguma coisa parecida no Dark Knight, a gente viu uma coisa parecida na queda de Murdoch. Ele tem um problema com o embaixador, que ele vai visitar ele por... Eu não diria que foi um problema. Pra ele pode ter sido um problema. Pro embaixador pode ter sido um pouco mais do que isso. Um pouquinho doloroso, né? É. Mas se você quer ter um arco bom pra começar, é esse. Porque eles, além da história rolando, envolvendo o álcool, que era uma coisa nova pra época, você abordar esse tema do cara que precisa de ajuda pra sair do álcool. E o problema de álcool dele não foi lá muito difícil, porque ele passa todo o arco se fodendo por causa do arco, só faz cagada, mata gente, derruba o caminhão do alto, tenta salvar o caminhão, derruba ele no trilho. Só faz cagada. Aí ele chega lá... Tony, para de beber. Então, Tony, para de beber. não, Tony, nós te amamos. tá bom. É isso! Fica 7 episódios, ele mata a gente. E eu falo, nós te amamos, ele para de beber. Realmente, ele acaba nesse meio tempo que ele fica muito louco, ele leva até uma piranha pra mansão dos Vingadores. Muita coisa acontece. A SHIELD consegue comprar as indústrias Stark International. Culpa de quem? Do Jarvis. Enfim, passando esse arco, nós Então, temos... será que eles nunca pensaram em criar tipo o Homem-Água contra o Homem de Ferro? Não, criaram o Homem-Água, só que o Homem-Água ele cria um jet ski de água e foge. Ele é um cagão, é um homem cagão. Exatamente. Passando para a próxima HQ, nós temos aí outro arco importante que aconteceu, até que vai ter uma certa ponta nesse Iron Man 3, o Extremis.
acontece? É uma nanotecnologia que cai na mão de alguns terroristas e nesse meio tempo um cara ele Vira um super soldado. e quando ele vira esse super soldado ele começa a tocar o puteiro na Marvel, né? Ele começa a matar todo mundo. O Iron Man ele tenta até lutar com esse cara, mas o que você percebe é que a resposta da armadura dele não é tão fluida quanto poderia ser. O Homem de Ferro vai lutar com esse super soldado. E o que acontece com o Homem de Ferro, cara? O Homem de Ferro vai, tenta parar ele e toma um cacete. Nesse meio tempo que ele pensa, putz, ele quase morre, e tinha uma doutora nesse mesmo instituto que criou essa nanotecnologia, que volta e conta pra ele ali que ainda tem lá uma última injeção que ele pode experimentar. Ele se injeta com esse vírus, ele consegue agora se conectar com a própria armadura à distância, como se fosse um wireless. Ele consegue desconectar os satélites, ele consegue desconectar a armadura, ele está conectado a praticamente qualquer eletrônico que esteja no alcance dele. Ele só não consegue transmitir arquivo para iPhone. Então, e ele consegue voltar e vence aquele cara lá que seria o Sr. Fodão, ele consegue ainda ficar mais fodão que o cara e ganhar dele. E o interessante desses arcos é que alguns foram transpostos para jogos, como foi o caso da Guerra Civil, e o Extremes foi transportado para uma HQ Motion Comic. Que é só você, se você não está lá com muito saco de ler para entender o que está acontecendo, você pode simplesmente assistir. Se você quer ver essa pegada um pouco mais puxada para Vingadores, você pode pegar o universo paralelo, que é o que saiu aqui no Brasil como Supremos. Já estão com 2 ou 3 encadernados gigantes que eu recomendo muito a leitura. E pra você que não tem saco de ler HQ, e muito menos de entender as legendas do filme enquanto eles estão passando, tem o quê? Tem jogo! Videogame, exatamente. Iron Man ele saiu por uma série de consoles de Game Boy a PS3, então você tem aí uma série de jogos para você entrar na armadura. Saiu até pro Wii, mas o Wii não é videogame. O Wii não conta. Mas tem algumas séries clássicas que você tem que acompanhar, assim, que você com certeza passou por ela em alguma época da sua vida. Tem o jogo clássico do Super Nintendo, dos Vingadores, que ele é um dos personagens selecionáveis. Tem outro que você tem que jogar, claro, que é o Marvel vs Capcom. Exatamente, Marvel vs Capcom. Aliás, o primeiro Marvel vs Capcom, o Homem de Ferro não entrou. Entrou uma Machine, mas foi uma rinha aí com direitos autorais. Ele estava pronto para ser o Iron Man, mas acabou que no fim das contas ele deixou de ser o Iron Man para virar o War Machine. Tem também um jogo de PSP, que acho que foi um dos mais bizarros jogos que já foram criados. Eu joguei no PSP, né? O jogo é bizarro, ele é tão bizarro quanto o jogo do Super-Homem no Nintendo 64. Tem também os de PS3 e Xbox. Que são bem bonitos, mas o jogo basicamente é um jogo como qualquer outro de aventura, mas com o Iron Man. Eles têm dublagem dos personagens dos filmes, dos atores dos filmes. Nos jogos também tem uma coisa bacana que não tem nos filmes, ele tem meio que umas cutscenes que complementam os filmes. Então coisas que não apareceram nos filmes, o Tony Stark discutindo com o Obadiah, tem umas interjeições assim que completam o filme. Mas também é homem de ferro, atômico, genial, dura armadura, homem de ferro, é lenha pura, homem de ferro. E se você cresceu nessa época ali dos anos 60, aqui no Brasil deve ter sido 70 e 80, que tudo bem uns 10 anos depois, você deve se lembrar provavelmente desse anime do Homem de Ferro. A musiquinha é muito fofa, né? A lenha pura, né? Homem de Ferro. Uma graça. Tony Stark tira onda, que é cientista espacial. E ele apareceu, além desse, é claro que isso teve uma evolução, mas eu sinto falta dele quando ele apareceu no Homem-Aranha e seus amigos. Não sei se você lembra, né? Porque ele apareceu no Homem-Aranha e seus amigos, ele faz uma breve aparição lá, ele vira Tony Stark e dá de presente um computador pra eles. Genial, ele é o Tony Stark, ele tem tudo no planeta. Ele só, as coisas que ele não tem são do Batman. Exatamente. Aí ele dá um computador. É o que ele manja, né? E tem algumas coisas que saíram depois, que eu particularmente não acompanhei, que foram os animes, e tem uma série que ele é um pouco mais teen, que são os Vingadores meio High School Musical, aquela coisa um pouco mais puxada para esse público mais jovem. Ou seja, não assista. Assista se quiser, mas esteja avisado. Cala a boca! Got a lot of apologies to make. Nothing's been the same since New York. You experience things, and then they're over. I can't sleep. And when I do, I have nightmares. Honestly, there's 100 people who want to kill me. I hope I can protect the one thing I can't live without. Ladies, children, sheep. Some people call me a terrorist.
I consider myself a teacher. Lesson number 1. Heroes. There is no such thing. E agora o que todo mundo estava esperando, a gente vai falar dos filmes do Homem de Ferro. que é- Sobe a trilha sonora. Nossa. Os filmes do Homem de Ferro que foi o que salvou o Homem de Ferro, porque ele era um personagem tosco. Ele era mediano, as histórias dele nos quadrinhos se giravam todas de um triângulo amoroso entre ele, o chofer e a Pepper Potts. Apesar dele ter ajudado a criar os Vingadores, que é um grupo Foda. mais importantes da história de todos os super-heróis, Sim. ele era um personagem tosco. Ou seja, se ele personagem morresse, Ele era tão tosco que, pra você ter uma ideia, no começo ele não tinha nem propulsores a jato nos pés, ele se locomovia por base de patins. E apesar de ser um projeto independente da Marvel, ele já tinha um budget alto, 140 milhões. de dólares. E ele faturou só 585 milhões. E uma parte disso, a maior parte, foi pro Robert Downey Jr. Fez Homem de Ferro 1, Homem de Dois, Ferro 2, três, Homem de Ferro 3, Vingadores, Os Vingadores, Ponta no Hulk. Ponta no Hulk, ele vai fazer Os Vingadores 2 Exato. e tem contrato para mais 2 filmes do Homem de Ferro. Bom, tem muita Eu história não ainda tenho pra contar. certeza do que eu estou falando. Nem todo mundo sabe, mas tinha um cara que estava cotado aí para dirigir esse filme, que é só pouco famoso e que estavam querendo chamar o Tarantino para dirigir esse filme. O Homem de Ferro ia morrer, certeza. É óbvio, ia ser banhos e banhos de sangue. A Pepper Potts seria uma... Só para você lembrar um pouco da sinopse, tem aquela história que nos quadrinhos ela se passa no Vietnã, depois foi adaptada para o Golfo, e depois no filme, Afeganistão, porque é um cara que sobreviveu ao Vietnã, não teria agora em 2013 a idade que ele tem, né? Ele seria só um pouquinho mais velho. Exatamente, no próximo remake ele vai ser na Guerra da Coreia do Norte. Exatamente. Quando esse vídeo for ao ar, não se sabe. E nesse caso eles fizeram essa adaptação para ele não parecer tão velho, e uma breve sinopse. Depois disso, a história que vocês já sabem, ele é capturado inclusive pela instituição que chama Ten Rings, que você consegue sacar isso, assim, tá meio obscuro no filme, mas dá pra você perceber, que é uma organização chefiada por quem? Mandarim. Ele fica esse tempo ali, depois que ele vai para Afeganistão, ele sofre um acidente e ele fica um tempo preso com os estilhaços no coração. Aonde ele fica preso? Ele fica preso no Afeganistão. Você sabe quem prende ele? Quem? Tom Morello. E não só ele prendeu o Tony Stark, como ele deu uma boa ajuda na trilha sonora, ele ajudou em algumas composições, ele ajudou com ele estava ali presente, e bem presente nas trilhas sonoras, tanto que ele volta no Iron Man 2, que a gente vai falar logo logo. O Homem de Ferro 2 agora. Homem de Ferro 2, a gente tem novamente a aparição do nosso amigo Tom Morello, se não nas cenas, ajudando ainda na trilha sonora. Exatamente. E o Homem de Ferro, depois que ele revelou que é o Homem de Ferro, que é diferente dos quadrinhos que ele fingia que era o próprio guarda-costas, ele começa a fazer aparições públicas, dar festas e aparecer... Beber em público. Na festa de aniversário dele, ele fica loucão. É o que você... Começa a sair destruindo tudo. Fica loucão, bêbado, louco. É o que você vê, alguém com uma armadura com poder praticamente limitado e a cachaça, o que dá, né? Party's over. Then again, the party was over for me like an hour and a half ago. The after party starts in 15 minutes. And if anybody, Pepper, doesn't like it, there's the door. E quem que é o vilão do Homem de Ferro no Homem de Ferro 2? Cara, no Homem de Ferro 2, eles têm nada mais, nada menos que Mickey Rourke fazendo uma mistura do Chicote com o Dínamo Escarlate.
Ele já tinha acabado de fazer o Lutador, os produtores deram uma olhada e falaram, puta, um filme foda, um ator foda, e uma coisa que quer se admirar no Mickey Rourke é que ele, pra fazer o russo, pra entrar no personagem, ele pesquisou, ele se inteirou das tatuagens, se inteirou do dia a dia das pessoas ali. Ele exigiu que algumas falas do personagem fossem em russo. E ele fala em russo mesmo em algumas. Nem todo mundo sabe, mas um cara que participou aí do storyboard do Homem de Ferro é o Glenn Tatarkovsky. Ele é meio famoso mais no meio dos cartoons. Cartoons. Ele fez alguns, fez. Yes, Master Barrack. Need immediate evac from planet Harpori. Our forces are totally destroyed. Only a few of us left. New droid general. He's unstoppable. Can't hold out for long. General Grievous is hunting us. Pra encerrar, vamos falar um pouco do que foi liberado até agora do Iron Man 3. Os produtores já estão bem empolgados, estão até rezando uma maneira que eles querem, se não chegar bem perto, ultrapassar os Vingadores. Já tá um hype, não é agora, tá vindo um bom tempo, eles construindo essa ascensão do herói para agora ter a queda. O trailer não tem como não ficar empolgado. Toda essa história que se desenvolveu em cima do Homem de Ferro. Os quadrinhos, os jogos, os filmes, tem tudo para dar certo. E a gente vai ver o Homem de Ferro 3. E a gente está aí bem ansioso, inclusive uma coisa que apareceu, que eu não imaginei que fosse aparecer nos trailers, foi já algumas referências aos Tremens. Exatamente, porque a armadura dele começa a voar em direção a ele. Ele não precisa guardar aquela porcaria numa maleta. Nem Cavaleiro do Zodíaco mais, né? E é isso, meus amigos, mais alguma coisa? Não, mais nada, a gente vai terminando por aqui. Comente, curta, favorite, clique em se inscrever, divulgue o vídeo, deixe um monte de comentários. Então, e agora, depois que você já fez tudo isso, já clicou em curtir, já clicou em inscrever-se, vai embora. Agora a gente vai contar qual que é o tema do próximo episódio. O tema do próximo episódio... Daqui a quantos dias vai ter uma próxima episódio? A gente não sabe. A gente está ainda vendo quando vai ser o próximo. Esperamos que seja relativamente em breve. Mas para você não ficar sentindo muita saudade aí dos nossos vídeos, nós vamos fazer uns drops. Tem um drops aí, produção? Obrigado. Isso é um drops. Por que ele é bom? Porque... Chocolate. Não é wasabi não, né? Isso não é um drops.